fazendo a nossa blitz, nós estávamos aqui evangelizando. E quando nós evangelizamos, nós estamos cumprindo com o mandamento de Jesus. Quando nós estamos evangelizando, nós estamos respondendo a um chamado de Jesus. Tem muita gente que está na igreja, mas ainda não sabe qual é o seu chamado. Tem muita gente à procura, tentando descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Mas uma das coisas do seu chamado, uma das principais partes do chamado que Deus tem na sua vida é para evangelizar. Evangelizar é um chamado para todo cristão. Todo cristão, ele deve evangelizar. Então, quinta-feira os irmãos saíram daqui radiantes. Por quê? Porque quando nós evangelizamos, o nosso espírito é revigorado. Há alegria no seu coração, há um fortalecimento espiritual da parte de Deus na sua vida. Por quê? Porque você está cumprindo com o mandamento de Jesus. Então, evangelizar é um mandamento de Jesus. E nós, como cristãos, quantos aqui são cristãos? Nós, como cristãos, nós somos aqueles que representam a Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós, como cristãos, nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. E nós, como cristãos, nós devemos representar a Jesus. O que significa a palavra cristão? A palavra cristão foi dada para os discípulos de Jesus, lá na igreja de Antioquia, lá em Atos. As pessoas olhavam para os discípulos de Jesus e eles viam eles praticando e fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento que Jesus. E aí eles começaram a chamar os discípulos de Jesus de cristãos. Cristãos significa pequenos cristos. Então, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo aqui nessa terra. Nós somos representantes de Jesus aqui nessa terra. Mas hoje, infelizmente, nas igrejas, existem muitas pessoas que carregam o nome de cristão, mas não carregam a identidade de um cristão. Tem muita gente que se diz cristão no nome, mas na identidade não tem nada a ver. Ele não tem nada parecido com Jesus. Então eu quero falar para você nessa noite, quero ensinar você a identidade. O que é um cristão de verdade? Quem é aquele que representa a Cristo? O verdadeiro termo cristão não é ir na igreja. Tem muita gente que acha que porque ela frequenta uma igreja, ela é um cristão. Não. A igreja não é só composta de pessoas que são cristãos. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas ela ainda não é um cristão, não é uma cristã. Então, o verdadeiro termo cristão não é frequentar uma igreja, mas sim representar uma pessoa. Representar a Jesus. O verdadeiro termo cristão é para aqueles que representam Jesus aqui nessa terra. Então, eu quero falar sobre isso. Como que nós representamos a Cristo como cristãos? Primeiro, abre lá sua Bíblia em Romanos capítulo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Olha o que a Bíblia diz aí. Romanos 8, 29. Olha o que diz aí. Pois aquele que de antemão conheceu, quem que ele está falando aqui? Está falando de Jesus, está falando de Deus. Aquele que antes de nós existirmos já nos conhecia, ele está falando também o nos predestinou, ou seja, nos escolheu, nos chamou e nos deu um destino, nos deu uma destinação, nos deu um propósito. E ele está falando ali, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele está falando, olha, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para que eu e você
fôssemos conforme, ou conforme, a palavra conforme aí significa na mesma forma, da mesma formação, do mesmo jeito, do mesmo tipo, do mesmo modelo. Ele está falando para que vocês sejam igual à imagem de Jesus. Olha só, a fim de que Jesus seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Antes de Jesus vir à terra, a Bíblia diz que Jesus ele era o unigênito do Pai. Unigênito significa que ele era o único. Mas quando Jesus veio aqui na terra, quando Jesus cumpriu o propósito dele de morrer na cruz e nos salvar, trazer a salvação, nos levar de volta para Deus, agora a Bíblia está dizendo que Jesus é o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro de muitos irmãos. Então olha só, o nosso chamado, o meu e o seu chamado, nós fomos chamados para sermos a imagem de Jesus aqui na terra. As pessoas olharem para nós e enxergarem Jesus. As pessoas olharem para nós e sabermos que nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 5. Olha o que diz aí, presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pode passar. Porque Deus nos escolheu. Olha aqui, olha para o seu irmão e fala para ele: Deus te escolheu. Dá uma chacoalhada no seu irmão e fala para ele: Deus te escolheu. Antes da criação do mundo. Olha só, você foi escolhido por Deus antes do mundo ser criado. Para que Deus te escolheu? Por que Deus te escolheu? Para que Deus te fez? Olha o que ele diz aí: para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Olha aí, pode passar. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então olha só, aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, e nos chamou, nos adotou e nos predestinou para sermos o quê? Filhos. Olha só, para sermos filhos através de quem? De Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Deus nos chamou para sermos filhos. Então, como cristãos, como nós representamos a Cristo? Primeiro, com nossas atitudes. Como é que você se declara, se manifesta e é um cristão de verdade? Através das suas atitudes. Através da sua... Primeiro, através do seu modo de falar. Olha só. Através do seu modo de falar. O dia que levaram Jesus até o Sinédrio, que eles pegaram Jesus lá no Getsemane, prenderam Jesus, levaram para o Sinédrio. Quando chegou lá, Pedro, ele foi atrás, e chegando lá na casa lá do sacerdote, o pessoal estava numa fogueira. Jesus tinha falado para Pedro que naquele dia ele ia negar Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que as pessoas chegaram em Pedro e falaram assim: olha, ele andava com esse Jesus que está preso aí. E as pessoas, e aí Pedro, ele descongelou, falou: eu não. Eles falaram: olha, ele fala igualzinho a ele fala igual a Jesus. Olha só, ele tinha um linguajar, um modo de falar igual de Jesus. E olha só, como cristãos, nós precisamos estar atentos no nosso modo de falar, do jeito que nós falamos, atento com a maneira que nós falamos. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 9. O apóstolo Tiago, ele fala sobre uma maneira que muitas vezes nós temos que tomar cuidado com a maneira que nós falamos. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz aí.
Tiago, capítulo 3, 9 e 10. Olha o que diz. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Olha aí o que o apóstolo Tiago está dizendo para nós. Isso aqui ele está fazendo um alerta para mim e para você. Toma cuidado com a sua palavra. Toma cuidado com aquilo que você fala. Olha, no versículo 8 ele fala que a língua é um mal incontido. Olha aí no versículo 8 aí, ó. Mas ninguém consegue domar a língua, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ele está falando que nós precisamos tomar cuidado com o nosso falar, com as coisas que nós falamos, com a maneira como nós falamos as coisas. E ele faz uma observação: pode de uma mesma boca falar bênção e depois ficar amaldiçoando? Tem muito cristão que não tem cuidado, tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que não tem cuidado, que não se atentam naquilo que ele fala. Irmão, coisa horrível. É um cristão que vive murmurando, que vive reclamando. Um cristão que fala palavrão. Você vai conversar com uma pessoa, daqui a pouco ela está falando palavrão. No meio dos ímpios não tem diferença. Por quê? Porque o ímpio fala palavrão e você, como cristão, você não pode ter o mesmo palavreado. Porque da sua boca não pode sair palavras de maldição. Você não pode ficar amaldiçoando pessoas, xingando pessoas, dizendo palavras negativas sobre situações, sobre você, sobre pessoas, sobre coisas. Então você tem que tomar cuidado com o tipo de palavra, com o que sai da sua boca. Se você tiver que falar de alguém, fale bem. Se você tiver que falar alguma coisa, diga palavras que vão abençoar as pessoas. Então, na nossa boca, nós temos que aprender a controlar. Nós temos que aprender a disciplinar a nossa boca, o nosso palavreado. Porque da nossa boca só tem que sair, da boca do cristão, só tem que sair palavras para abençoar as pessoas. Palavras podem ser palavras de correções, podem ser palavras em que você vai corrigir, em que você vai chamar atenção, mas nunca deve sair palavras torpes da sua boca. Nunca deve sair palavras de maldição da sua boca. Nunca deve sair palavras de murmuração da sua boca. Nunca deve sair palavrão. Um crente falar palavrão é a coisa mais feia que existe. É a coisa mais feia que existe. Então você tem que tomar cuidado com a coisa que você fala. Por quê? Porque você é um representante de Jesus. A pessoa está lá dentro de casa, briga com os filhos, briga com o marido, briga com ninguém, xinga todo mundo, fala um monte de palavrão, depois chega e quer orar para a pessoa: vou abençoar você. O que a Bíblia está dizendo? Não pode. Não pode. Uma mesma língua sair palavras de bênção, sair palavras de maldição. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Então você precisa aprender isso. Outra coisa importante também, que você precisa aprender com as suas atitudes. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz aí. Nossa atitude como cristão também, olha só. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Olha o que diz aí também no versículo 12, 1. Romanos 12, 1. Capítulo 12. Capítulo 12. Isso. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Você sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que nós devemos tomar cuidado, muitas vezes, com a nossa maneira de nos vestirmos. Cuidar do nosso corpo. Ele está mandando nós cuidarmos do nosso corpo de todas as maneiras.
mas principalmente na maneira como você se veste. Você representa Jesus. Você representa Jesus e a Bíblia fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo. É santuário de Deus, templo do Espírito Santo. Então você tem que estar separado para Jesus. O modo de vestir cristão é diferente do modo de vestir do mundo. O mundo, ele se veste para mostrar o corpo. O cristão, ele se veste para embelezar o corpo, para guardar o corpo. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. O mundo, ele se veste, ele faz as pessoas se vestirem de uma maneira sensual, para que os outros olhem para você e admirem você. Então você muitas vezes está buscando a atenção das outras pessoas, despertando muitas vezes desejos lascivos de outras pessoas com a maneira de você vestir. Mas o servo de Deus é o contrário. Ele se veste bem porque ele se veste para Deus. E ele guarda o seu corpo porque o seu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. Ele não se veste para chamar a atenção das pessoas, ele se veste para chamar a atenção de Jesus, para chamar a atenção do Espírito Santo. O meu corpo é para glorificar a Jesus. Olha o que ele está falando aí. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só, nós devemos nos vestir para agradar a Deus. Nós devemos nos vestir para glorificar o nome de Jesus. Então o cristão, ele se veste não para agradar e nem para chamar a atenção dos outros. O cristão, ele se veste para agradar a Jesus. Outra coisa importante, o nosso comportamento. Como cristãos, nós devemos estar atentos com a nossa maneira, com a maneira como nós nos comportamos em todos os lugares. Olha o que diz aí, Colossenses capítulo 1, versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Olha o que a palavra diz aí. Para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda a boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. O que é viver de uma maneira digna? É você saber se comportar como cristão diante de todas as pessoas. Aonde você vai, qualquer lugar que você for, as pessoas sabem que você é um cristão. Como que as pessoas vão saber que você é um cristão no seu trabalho? Pela maneira como você se comporta. Como que as pessoas vão saber que você é um cristão quando você está andando na rua? Pela maneira como você se comporta. Como que as pessoas vão saber que você é um cristão lá na sua escola? Pela maneira como você se comporta. Pelo seu falar, pelo seu vestir, pelas suas atitudes. É não falar mal, é não fazer fofoca, é não participar de rodinha de escarnecedor, é sempre dizer a verdade, é sempre ser sincero, é sempre falar, andar em amor, é sempre ser grato, é sempre ser agradável. Então, as pessoas vão ver Jesus na sua vida através do seu comportamento. A maneira como você se comporta na frente de cristãos e de não cristãos. Tem pessoas que quando está com cristãos ele é crente. Tem pessoas que quando está com não cristãos ele se torna ímpio. Então ele é de acordo com o lugar que ele está. Quando ele está com os cristãos, ele está falando de Jesus, ele está falando da Bíblia, ele está falando das coisas de Deus. Aí quando ele está lá com as pessoas do mundo, ele está fazendo tudo que o mundo faz. Eu vi um rapaz uma vez dando testemunho. Não é um testemunho, é um testemunho. Ele falou que ele estava lá no serviço. E aí, ninguém lá na empresa dele era crente, somente ele. E aí,
eles se reuniram lá na empresa lá e começaram lá a fizeram um churrasco, todos os funcionários, ele lá no meio, não podia ir embora, e estava lá, e aí começou lá cerveja rolando para todo lado, e bebida alcoólica, e ele lá, e os rapazes, toma aqui rapaz, toma cerveja aqui, ele, não tomo, não bebo, não, toma aqui só um pouquinho, e não sei o que lá, não bebo, toma aqui, não, só você que não está tomando, está todo mundo tomando, ele, não, eu não bebo, tal e tal, e não sei o que lá, e ele foi, chegou, ele falou, não, ninguém vai falar nada não, ninguém, todo mundo, e aí ele pegou e acabou tomando, e aí ele tomou, e aí passou uns dias, aí no outro dia, passou uns dias, e aí tinha um amigo dele lá da empresa, um parceiro de trabalho dele da empresa, estava lá falando que a mulher dele estava doente, que a filha estava doente, que ele estava ruim também, e que ele não sabia o que fazer. Aí esse irmão chegou e falou assim, ó, rapaz, vem aqui, eu vou orar por você, para Deus curar você. Ele falou, você? Eu vou querer oração de você nada, essa semana você está tomando cerveja comigo, rapaz, você vai querer orar para mim? Olha só, o testemunho que essa pessoa deu, por causa do quê? Um comportamento errado, cedeu a uma tentação, e as pessoas não perdoam. Então você tem que aprender a se comportar como um verdadeiro cristão. Aonde você for, você deve levar o testemunho. Aonde você for, as pessoas devem olhar para você e ver que você é um representante de Jesus, é um exemplo, é um cristão verdadeiro aqui nessa terra, irmãos. Quantos cristãos têm envergonhado o Evangelho, têm envergonhado a Jesus, com comportamentos, com atitudes, com coisas erradas. Segunda coisa, a Bíblia diz que nós representamos Cristo como cristãos, quando nós somos imitadores de Cristo. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 1, olha o que a palavra de Deus diz aí, Efésios capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aí, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O filho imita o pai. E nós, como filhos de Deus, nós devemos ser imitadores de Deus. Como é que nós somos imitadores de Cristo? Imitadores de Deus no nosso amor, na maneira como nós amamos as pessoas, no zelo pela palavra de Deus, no zelo pelos princípios da palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, no nosso servir, na maneira como nós servirmos as pessoas, na nossa santidade, procurando sempre andar em santidade, na nossa bondade, sendo pessoas bondosas, sendo pessoas boas, na justiça, sendo pessoas que a favor da justiça, que andam em justiça, em retidão, que são a favor da verdade. Eu estava vendo hoje um vídeo de um senhor, estava diante de um tribunal, e a causa dele já vinha se arrastando há um tempo, e ele já estava, se eu não me engano, ele estava até preso, porque o genro dele batia na esposa dele, e a esposa dele era a filha dele, né, desse senhor, e ela estava grávida, e ele tinha dado uma surra nela. Ela grávida, esse genro dele foi lá e bateu nela, e ele foi lá, pegou esse genro, amarrou ele e deu uma surra de chicote, quase matou ele com chicote. E ele foi preso. E aí chegou diante do tribunal, colocaram ele diante do juiz, e aí o juiz começou a perguntar para ele. Ele pegou e falou para o juiz: olha, doutor, eu vou contar toda a verdade por si, porque não adianta eu mentir. Porque se eu mentir aqui, daqui a pouco a mentira vai se levantar, vai cair sobre mim, e a verdade vai vir à tona. Então tudo que eu vou falar para o senhor aqui é a verdade. Aí ele começou a falar, ele falou: eu bati nele mesmo, eu amarrei ele, eu dei chicotada nele. Ele falou: eu fiz isso aí mesmo, que ele falou que eu fiz mesmo. Agora, por que eu fiz? Porque eu tinha avisado ele para ele não bater mais na minha filha, e ele falou que gostava de bater na minha filha. Eu peguei e dei um dinheiro para minha filha comprar
as roupas para o bebê dela. Ele pegou o dinheiro e gastou tudo com outras mulheres e não queria que a minha filha ficasse brava. E aí minha filha ficou brava porque ele gastou todo o dinheiro do enxoval do neném com outras mulheres. E aí ela ficou brava, ele foi lá e bateu nela. E eu fiquei sabendo, fui lá, peguei ele, amarrei ele e bati nele do jeito que ele bateu na minha filha. Ele contou tudinho detalhado para o juiz e falou: essa é a verdade. O que aconteceu? O júri inocentou aquele senhor. Por quê? Porque ele falou a verdade. Ele não tentou se esconder, ele não tentou, ele falou toda a verdade do que aconteceu, e aí ele foi inocentado. Então nós temos que andar com a verdade, mesmo que a verdade muitas vezes vá te prejudicar, mesmo que você fale a verdade e você saia no prejuízo, mesmo que você fale a verdade e você tenha que arcar com determinadas situações, mas sempre fale a verdade, sempre seja a favor da verdade. Por quê? Porque quando você fala a verdade, você está sendo imitador de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na verdade, na fé, na devoção, na justiça, na bondade, nós temos que ser imitadores de Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, Jesus ser o nosso maior referencial. Você pode ter referencial de pessoas, pessoas podem ser referenciais para você, mas o maior referencial que você deveria ter na sua vida é Jesus. Jesus tem que ser o seu maior referencial. Olha o que ele está dizendo aí: sejam meus imitadores, como filhos amados. Então isso é importante. Outra coisa, Efésios capítulo 5, aí, versículo 8, aí um pouquinho para frente, aí, versículo 8, olha o que ele diz aí, no versículo 8. Versículo 8 aí, um pouquinho para frente. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ô Felipe, apaga a luz aí para mim, todas as luzes aí, rapidinho. A Bíblia está falando que nós éramos trevas. O que ele está falando aqui? Apaga essa luz aqui em cima aí, tem como apagar essa luz aqui? Hã? Não dá para apagar? Por quê? Tá, se apagar ali, apaga o telão. Mas olha só, a Bíblia está falando que nós éramos trevas, que nós vivíamos em trevas. Quando você está num lugar de trevas, olha só, se nós apagássemos todas as luzes aqui, você não ia enxergar nada aqui dentro. E aí o que ia acontecer? Se eu falasse assim, ó, sai correndo, está pegando fogo. Irmão do céu, o que você acha que ia acontecer aqui? Ia virar nego pulando por cima de cadeira, e pessoa pisando em cima de outro, e irmão entrando, em vez de pegar para lá, ia pegar para cá, irmão batendo na parede. Por quê? Porque nas trevas você não enxerga nada. Pode acender, Felipe. Quando está tudo escuro, quando está em trevas, você não enxerga nada. Você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Esses dias eu levantei de noite no meu quarto, e estava tudo escuro, mas muito escuro mesmo. E eu levantei para ir no banheiro, fui no banheiro, e aí eu saí para sair do meu quarto, para ir beber água na minha cozinha, e estava muito escuro, e eu estava meio sonolento, e eu fui indo assim, eu fiquei batendo na parede assim, e batendo na parede, procurando a porta, procurando o interruptor, e quando eu vi, eu estava do lado da minha cama, e a porta era bem pro lado de lá, e eu procurando a porta aqui, porque na escuridão você não enxerga nada. Então, o que ele está falando aqui? Uma pessoa, volta aí versículo 8, por favor. Olha só, ele está falando que antes de você conhecer Jesus, antes de você se tornar um cristão, você vivia em trevas, e você não tinha como apontar o caminho para ninguém. Você não era um apontador de caminho para ninguém. Antes de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o que se via em você? Só trevas. As pessoas olhavam para você e não tinham um referencial.
As pessoas olhavam para você e elas não enxergavam nada de diferente nelas. Por quê? Porque você também era treva igual ela. Mas agora você, como cristão, a Bíblia está falando que nós agora somos luz. E o que é a luz? A luz tem poder de fazer o quê? A luz aponta o caminho. Por exemplo, se eu chegar e falar aqui, irmãos, olha, todo mundo para fora aqui agora, todo mundo vai se levantar e vai saber o caminho certinho. Ninguém vai passar por cima de ninguém, ninguém vai sair entrando para o lado errado. Não, todo mundo vai enxergar o caminho da porta. Por quê? Porque é a luz no ambiente. Você consegue olhar para a cara de um outro irmão, para a face de cada um dos irmãos, você consegue enxergar os irmãos. Por quê? Porque a luz brilha. E onde a luz brilha, as trevas se dissipam. Então olha aqui para mim, você como cristão, você é luz. Você é luz. Então você, como luz, você aponta o caminho. Olha aqui para mim, você é um apontador de caminho. As pessoas têm que olhar para você e enxergar em você um caminho para seguir, um caminho para andar. As pessoas têm que olhar para você e saber, ali vai um cristão, esse aí eu posso pedir oração, esse aí eu posso confiar, esse aí eu posso me espelhar nele, esse aí tem coisas para me ensinar. Olha só, esse aí segue a Deus, esse aí segue a palavra, esse aí segue a Jesus. Então você se torna luz. As pessoas olham para você e enxergam quem? Tem que enxergar Jesus. Então elas olham para você e enxergam o quê? O caminho do quê? O caminho da salvação. Então se a pessoa quer agora aceitar Jesus, quer procurar um norte, quem que ela vai procurar? Você. Por quê? Porque você é luz. Então você aponta o caminho da salvação para as pessoas. O que nós estávamos fazendo aqui na quinta-feira? Nós estávamos apontando, mostrando o caminho da salvação. Por isso que nós estávamos oferecendo oração para as pessoas. Nós apontamos o caminho da salvação. Como cristãos, irmãos, nós carregamos a salvação. Sabe o que é a salvação? É tirar a pessoa do inferno e colocar ela para o reino da luz, para o céu. Eu e você carregamos e temos em nossas vidas o passaporte da salvação, que vai tirar a pessoa das mãos de Satanás e transportar essas pessoas para o reino de Deus. Você carrega a salvação. Por isso que você é luz. Você carrega, olha para mim, você carrega a salvação da sua família. Ei, tem alguém na sua família que está indo para o inferno hoje? Você tem o passaporte da salvação nas suas mãos, você é a luz. Você carrega, olha aqui para mim, o caminho da transformação. Por quê? Porque você já foi transformado. Você está sendo transformado de glória em glória. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória a cada passo, a cada caminhada, a cada ano que passa, a cada resposta que você dá para Deus, você está sendo transformado. E a sua transformação é bênção para as outras pessoas. Por quê? Porque você também, daqui uns dias, que está sendo transformado, vai estar apontando o caminho da transformação para outras pessoas. Você vai olhar para as pessoas que estão lá nas trevas, vai pegar na mão dela e vai falar, vem comigo, que esse aqui é o caminho que eu tracei para chegar onde eu estou chegando aqui hoje. O caminho da transformação. Cada dia mais você está sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus. Outra coisa importante, você carrega o caminho, aponta o caminho da justiça, de serem pessoas justas, de serem pessoas boas, de serem pessoas que levam a mensagem de Jesus. Você carrega também, você aponta o caminho do amor, aonde as pessoas precisam ser amadas, aonde as pessoas, ou lá no mundo é fácil você ver as pessoas sendo odiadas, mas aonde que as pessoas vão ser amadas? Aqui dentro da igreja. Eu e você, nós apontamos o caminho do amor para as pessoas. As pessoas têm que estar no nosso meio e se sentirem amadas, se sentirem acolhidas. E você, como luz, você aponta o caminho do amor. Como imitador de Jesus, você aponta o caminho do amor para as pessoas. Outra coisa importante, o caminho da fé. Porque nós vivemos em fé. A palavra de Deus diz que os justos viverão pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós exalamos vida. Olha para o seu irmão e fala, você como luz, você exala vida.
Você sabia que se não tivesse sol, se o mundo fosse escuridão, nós não teríamos comida? Não haveriam frutas, não haveriam legumes, não haveriam cereais? Porque o que faz o alimento, a terra se desenvolver é o sol, é a luz. Então eu e você, como luz, nós também exalamos vida. Nós somos vida para as pessoas que estão mortas. Nós somos vida para as pessoas que estão nas trevas. E nós apontamos o caminho da verdade. Como luz, nós apontamos o caminho da verdade. Então isso é importante. Você é luz, olha para o seu irmão e fala: você é luz. Como cristão, você é luz. Você aponta o caminho. Deixa eu te perguntar, qual caminho você tem apontado nesses dias para as pessoas? 4. Como cristãos, nós representamos a Cristo pregando o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar do Evangelho para as pessoas. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. É a novidade. Qual que é a novidade? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer numa cruz, para nos salvar, para nos perdoar e para nos tornar filhos. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho do arrependimento. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 24, versículo 46. Lucas 24, 46. Olha o que a palavra de Deus diz. 46. Ele diz: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Pode passar. 47. 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então olha só, nós pregamos o Evangelho do arrependimento. Olha, você tem vivido uma vida de pecado. Nós temos que chegar nas pessoas e falar: olha, o seu pecado tem te afastado de Deus. O seu modo de agir, o seu estilo de vida, a maneira como você vive tem te afastado de Deus. Então, quero dizer para você, se você se arrepender, se você se pedir perdão, o Senhor te perdoa os seus pecados e traz você para perto. Abandona esse pecado e vem para Jesus. Isso é arrependimento, é mudança de rota. Você está caminhando para o inferno, agora você se arrepende e vai para Jesus. Nós carregamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho da salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz aí. Efésios capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, versículo 4 aí, Romanos 1,16. 1,16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz aí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Olha só, o Evangelho da salvação. O que é a salvação? Tirar as pessoas do inferno e transportar essas pessoas para o reino de Deus. Isso é o Evangelho da salvação. Colossenses capítulo 1, versículo 3, fala do Evangelho do reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele diz lá, sobre que nós estamos aqui pregando o Evangelho do reino. Olha só, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que privilégio que você tem. Olha o privilégio que você tem. Você vivia no reino das trevas. Você foi tirado do reino das trevas, onde o diabo é o Senhor, onde o diabo governa, onde Satanás é o príncipe das trevas.
E ele está falando que você foi tirado de lá e transportado para o reino do amor, para o reino de Deus, para o reino de Jesus. Você faz parte do reino de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Você faz parte do reino de Cristo. E você também está incumbido de tirar pessoas das garras de Satanás e trazer para o reino de Jesus também. Os cristãos que representam a Jesus, eles fazem isso. Eles estão constantemente tirando pessoas do reino de Satanás e transportando essas pessoas para o reino de Jesus. E olha, aí eu vou falar uma coisa para você. Você também carrega o evangelho da vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. Olha o que ele diz aí. João capítulo 3, versículo 15. O evangelho da vida eterna. Olha só, sua vida não termina aqui. Olha para o seu irmão e fala para ele, sua vida não termina aqui. Olha o que ele diz aí. Para que todo aquele que nele crer tenha vida. Tenham a vida eterna. Quantos creem em Jesus aqui? Você tem a vida eterna. Olha o que ele diz no versículo 16 aí. Versículo 16, olha o que ele está falando aí. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, você deveria falar isso para as pessoas. Esse versículo aqui é uma palavra que deveria estar guardada dentro de você, e você deveria estar falando isso para as pessoas. Olha, se você crê em Jesus, se você crê, você não vai morrer, você vai desfrutar da vida eterna. Se você não crê em Jesus, você está condenado. O inferno é o seu destino, mas se você crê, você não vai ser condenado. Você vai viver uma vida eterna. Aí você pergunta para a pessoa, você quer essa vida eterna? Com certeza, ninguém quer ir para o inferno. As pessoas querem ir para o céu. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas vão receber através de você a vida eterna. Eu pergunto para você nessa noite, e essa é uma pergunta muito séria que eu quero fazer para você. Quantas pessoas, você como cristão, quantas pessoas já receberam a vida eterna através da sua vida? Quantas pessoas já receberam a vida eterna através de você? Tem aí, muita vida eterna aí para você dar. Você como cristão, você como um agente do reino de Deus, você carrega uma carteira lotada de vida eterna. Se você pudesse ver nas regiões celestiais, há um depósito na sua vida de vida eterna. E tem muito cristão que pode falar assim, mas eu estou preocupado com a minha vida eterna, pastor. A minha vida eterna, eu estou preocupado com ela. Eu quero dizer para você que você não precisa se preocupar com a sua vida eterna, porque você já recebeu. Ela já é sua. É de direito seu, Agora você tem que preocupar em compartilhar a vida eterna com outras pessoas. Outras pessoas precisam, da mesma maneira que você recebeu a vida eterna através de alguém, outras pessoas também precisam receber a vida eterna através de você. Pastor, mas com quem que eu devo compartilhar a vida eterna? Com todo mundo. Com todos aqueles que você identificar que estão indo para o inferno. A Bíblia fala que uma pessoa, ela vale mais para Deus do que o mundo inteiro, do que o universo. Muito mais do que o universo. Esses dias nós estávamos aqui na célula, aí entrou um senhor, todo sujo, acho que estava bêbado. Ele entrou aqui, bebeu uma água, tomou um café ali, conversou um pouquinho com os meninos, aí sentou ali atrás, no penúltimo banco, e nós fazendo a célula, chamamos ele para participar, ele quis ficar sentado ali. E ele sentado ali, a gente fazendo a célula, ele dormiu ali. E eu estava aqui sentado, olhando para ele, e eu estava pensando nisso. Tem muita gente que olha para um mendigo, que olha para um
drogado, que olha para um morador de rua, que olha para uma pessoa dessa e não dá um pingo de valor para ela. Olha, e tem pessoas que valorizam mais um animal, um cachorro, um gato, um passarinho, do que um ser humano. Não estou falando que eles não têm valor, tem valor também, os animais têm seu valor. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não fala assim, ó, que um cachorro vale mais que o mundo inteiro para Deus. A Bíblia não diz que um passarinho vale mais que o mundo inteiro para Deus. Mas a Bíblia diz que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Então eu quero dizer para você, toda vida é valiosa. As pessoas estão lá mendigando na rua, por quê? Porque o diabo tem destruído a vida delas, mas elas são preciosas para Deus. As pessoas estão lá usando drogas, por quê? Porque o diabo está destruindo a vida delas, mas elas são preciosas para Deus. As pessoas estão lá presas no vício da bebida, no vício das drogas, na prostituição. Por quê? Porque o diabo está destruindo a vida delas. Mas essas pessoas são preciosas para Deus. Valem mais que o mundo inteiro. Então olha só. Você carrega o passaporte da salvação. Você carrega o passaporte da vida eterna. Então você precisa compartilhar. Como cristão, nós representamos a Jesus quando nós compartilhamos a vida eterna com as pessoas, quando nós levamos elas para Cristo. Então eu e você, como cristãos, nós fomos chamados, olha só, para mudar a realidade das pessoas. Nós fomos chamados para curar enfermos. Nós fomos chamados para ressuscitar mortos. Nós fomos chamados para expulsar demônios. Nós fomos chamados para reconciliar famílias. Nós fomos chamados para restaurar lares destruídos. Nós fomos chamados para libertar pessoas. Nós fomos chamados para derrubar fortalezas. Nós fomos chamados para mudar culturas. Nós fomos chamados para transformar corações. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós fomos chamados para povoar o céu e para levar esperança para as pessoas. Como cristãos, nós somos chamados para isso. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Fica de pé. Essa semana eu vi uma notícia até engraçada, mas muito boa. Uma marca de cerveja famosa, ela estava reduzindo o quadro de funcionários dela, fechando algumas empresas dela. É ruim porque estava pessoas ficando desempregadas. Mas por que ela estava fazendo isso? Porque o consumo das bebidas que ela fabricava estava diminuindo. Diminuiu muito o consumo das bebidas que ela fabricava. E por que diminuiu? Aí eles foram fazer uma pesquisa. Por que diminuiu? O principal motivo das pesquisas era que muitos jovens estavam se tornando cristãos, estavam parando de consumir as bebidas deles, e aí as vendas deles estavam caindo muito. Olha que coisa poderosa. A igreja mudando realidades. Muitos jovens hoje não estão, por exemplo, os jovens, os irmãos estão aqui na igreja hoje, em outro tempo estariam na beira de uma avenida, ou um bar, ou em algum lugar comemorando a festa da carne, o carnaval. Mas os irmãos estão aqui hoje dentro da igreja, buscando a Deus. Sabe? Por quê? Porque você foi alcançado pelo Evangelho, você agora é um cristão verdadeiro. Tem muitos jovens que, ao invés de estarem celebrando a festa da carne, estão celebrando a Jesus hoje, em vários lugares, em retiros, em coisas dentro da igreja. Mas ainda, irmãos, ainda tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E nós, como cristãos, nós precisamos representar Jesus aqui nessa terra. Então você precisa ter bem claro dentro de você. Você é um cristão e você representa Jesus. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, desde dentro da sua casa, até na rua, no trabalho, na igreja, na sua família,
Você é um representante de Jesus. Se você é um cristão, você precisa assumir a sua identidade. E você precisa ser um representante de Jesus aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. E a minha oração, a minha palavra hoje é para isso. É para que você assuma a sua identidade de cristão dentro da sua casa, porque tem pessoas dentro da sua casa que precisam ser salvas, dentro da sua família, porque tem pessoas que precisam ser salvas dentro da sua família, dentro do seu trabalho, porque tem pessoas no seu trabalho que precisam ser salvas, na rua, na sua vizinhança, aonde quer que você for, você é um representante de Jesus. Então assuma a sua identidade. Assuma quem você realmente é. Não fique dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e a carne, entre Deus e o diabo. Não fique dividido porque só Jesus tem as palavras de vida eterna e pode transformar a sua vida para melhor cada dia mais. Feche seus olhos agora e fale com Jesus. Peça para Ele. Sabe, se você tem enfrentado dificuldades de servir, de seguir a Jesus, de ser um cristão verdadeiro, de ser um cristão que representa Jesus, sabe, se você pedir ajuda para o Espírito Santo nessa noite, o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo Ele é o seu ajudador, Ele vai te encaminhar. O Espírito Santo, Ele vai fazer com que as coisas colaborem para o seu crescimento. Se você não tem força, se você não sabe como, se você tem vontade de pregar o Evangelho, mas tem alguns impedimentos, a vergonha, o medo, a timidez, sabe, Deus quer te libertar nessa noite, levar você para o caminho de um cristão que representa Jesus. Se você ainda está dividido entre ser um cristão e não ser, sabe, hoje Jesus vai tocar em você e você vai desfrutar do poder da vida e da graça de Jesus. Você vai experimentar algo novo na sua vida e você não vai ter dúvidas mais. Fale com Ele agora. Senhor, em nome de Jesus. Os teus filhos oram, Senhor. Os teus filhos se colocam diante do Senhor. Os teus filhos clamam a Ti nessa noite, Senhor. Dentro dessa palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor. Que o Senhor leva-nos a cada dia a sermos cristãos que representam o Senhor. Sermos cristãos que, ó Deus, que manifestam o Senhor. Sermos cristãos que vivem uma vida, ó Deus querido, que imita o Senhor, que nós possamos representar ao Senhor com nossas atitudes, que nós possamos sermos imitadores de Jesus, que nós possamos ser luz, que nós possamos pregar o Evangelho, que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, mudar realidades, representar o Senhor nessa terra, Pai. Senhor, vem com Teu poder agora, doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo, vem com Teu poder agora. Vem com Teu poder agora, Senhor. Vem com Teu poder agora, doce Espírito Santo. Desperta a identidade, desperta chamados. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o brilho do Teu Espírito em nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós verdadeiros cristãos, que pregam a Tua palavra, que carregam, ó Deus, o passaporte da salvação, o passaporte da vida eterna, Senhor. Oh, doce Espírito Santo, conduze-nos, 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 conduze-nos a cada dia, Senhor, a manifestarmos a Tua graça, a manifestarmos o Teu amor, a manifestarmos a Tua bondade, a manifestarmos o Teu zelo, a manifestarmos a fé, a devoção, a verdade, a justiça, a compaixão. Oh, Senhor, o amor, ó Deus, a vida, a verdade, Senhor. Oh, darabashara mahalabasara malabalabashara malamalamalamás. Aramashara mahalamalasara malabalabashara marabalabás. Vem, doce Espírito Santo.
Vem, doce Espírito Santo. Vem, doce Espírito Santo. Vem, doce Espírito Santo, com teu poder, Senhor. Nós te queremos, te desejamos. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Vem tocar, Senhor. Oh, vem tocar, Senhor. Vem tocar, doce Espírito. Vem conduzir. Vem fortalecer, doce Espírito Santo. Vem fortalecer o coração e a vida de cada um dos teus filhos. Oh, doce Espírito Santo, vem manifestar poder, vem manifestar a tua vida. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arabalabashara mahala malabashara malabasara mahala balabalabalabas. Fale com Ele, fale com Ele. Oh, daramashara mahala malamalamashai. Aramalabashara maramalamalamalamalamalamalam. Oh, darabashere mahala malamalamalamashara maramalamas. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça, eu quero orar por você. Doce Espírito, o Senhor nos chamou, a tua palavra diz que o Senhor nos predestinou, a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos conforme a sua imagem e semelhança, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos chamou, nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o teu reino de amor. A tua palavra diz que nós carregamos o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do arrependimento, o evangelho do amor, o evangelho que produz a vida eterna e a salvação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos agora. E eu te peço, Senhor, desperta dentro do coração de cada um a identidade de um verdadeiro cristão, a identidade daqueles, ó Pai querido, que carregam o teu nome, que carregam a tua identidade, que carregam, Senhor, ó Deus, o seu DNA, que carregam, ó Deus querido, a tua essência, Senhor. Espírito Santo de Deus, produz transformação, que essa palavra entre no coração dos teus filhos, que essa palavra cause mudança e transformação, que não haja resistência, Senhor, com respeito à identidade que nós carregamos, que não haja, Deus, confusão na mente, no coração, mas que a verdade brote, que a verdade cresça, que a verdade, ó Deus, se manifeste de uma maneira sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, e que eles desfrutem da comunhão, da paixão, do amor, e ó Deus querido, da devoção e da intimidade com o Senhor, e que eles também, ó Pai, sintam e vejam e desfrutem e experimentem o prazer de levar o teu evangelho a outras pessoas, de ganhar almas, de dividir a vida eterna com outras pessoas, de falar do teu amor, do teu evangelho, da tua grandeza para outras pessoas. Eu declaro uma vida cristã frutífera, eu declaro uma vida cristã abençoada, eu declaro uma vida cristã que produza luz, uma vida cristã que aponte o caminho, uma vida cristã, ó Pai querido, que gere filhos, que gerem frutos para o Senhor, ó Pai. Espírito Santo, produz experiências marcantes e poderosas, prepara as pessoas para se encontrarem com os teus filhos que representam o Senhor nessa terra.
Coloca as pessoas certas no caminho de cada um, Senhor, e que eles possam, ó Deus, aqui nessa noite, levar a salvação para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas que muitas vezes vão ser colocadas no nosso caminho, que nós possamos abrir a boca e sermos usados pelo Senhor, ó Deus querido, porque nós queremos representar o Senhor nessa terra, Pai. Eu abençoo os teus filhos, Pai, e eu declaro um novo tempo sobre a vida deles, Pai, um tempo de frutificação, um tempo de compartilhar aquilo que tem recebido, aquilo que tem desfrutado do Senhor. Usa as mãos, usa a boca, usa os olhos, usa os pés, usa o coração, Senhor, de cada um aqui, Pai, para pregar o teu evangelho às pessoas e manifestarem a vida do Senhor. É isso que eu declaro sobre a tua igreja e sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um amém bem forte, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem uns recados aqui que eu quero dar antes de nós encerrarmos nessa noite. E saia daqui nessa noite abençoado, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Amanhã nós temos as nossas aulas do nosso e agora, do nosso manual do novo convertido. Então amanhã às 8 horas nós estamos aqui na igreja. Ó, entrou um quadradinho ali, não dá para me ver os recados ali, ó. E quarta-feira nós temos o nosso culto Conectando Vida às 20h30. Quinta-feira a nossa Connect. Amém? Dia 21 aí, 21, agora nós vamos ter a capacitação para as irmãs, para a equipe do Kids. Então os irmãos, as irmãs que quiserem participar para servir no Kids, você pode estar aqui, né, dia 21, eu acho que é sábado que vem, né? Sábado que vem, nós vamos ter, que hora que vai ser a capacitação? Às 3 horas às 18 horas, sábado que vem, às 18 horas, capacitação para o Ministério Kids. Você pode estar aqui para participar, para você poder estar habilitado lá para servir nos Kids. Amém? Glória a Deus. E domingo, nosso culto às 18 horas, normalmente. Domingo que vem, espero você aqui, espero você na quarta-feira, espero você na quinta-feira, espero você amanhã, que não fez o nosso curso do I Agora. E eu declaro o poder de Deus sobre a sua vida. Levante suas mãos, que a bênção do Pai, a graça do Filho,